Sem emoção, existiria poesia? Existiria música? Existiria arte? Existiria você? Não. A emoção é aquilo que move o ser humano. Mas também é por causa das emoções que muitas vezes nós cometemos alguns exageros. É por causa de algumas emoções que falamos o que não deveríamos. É por causa de algumas emoções que temos algumas atitudes que podem colocar em risco a nossa carreira na empresa em que trabalhamos. É por causa das emoções que podemos magoar alguém que tanto amamos. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você não só o que é inteligência emocional, o que é emoção, o que é inteligência, mas te dar 3 dicas para que você possa melhorar a sua performance, aumentando a sua inteligência emocional. E antes de darmos o próximo passo, se você ainda não estiver inscrito no nosso canal e gosta do tema liderança, comportamento humano e influência, se inscreve aí. E lembre-se, no final do vídeo, caso você goste do conteúdo, deixar o seu like. Imagine alguém brilhante, intelectualmente super preparado, mas de repente, quando está na frente do seu chefe, do líder, do seu superior, começa a gaguejar, tem dificuldade, principalmente quando o líder ou o chefe o questiona. Então aquela pessoa que nos bastidores, com os colegas de trabalho, tem sempre ótimos argumentos, faz uma excelente leitura do cenário, quando chega na sala do chefe e ele faz uma pergunta, trava. Por quê? O que está acontecendo? Bom, primeiro vamos entender o que é emoção. Emoção, a palavra emoção vem do latim e para fora, mócio, movimento. Significa aquilo que nos movimenta de dentro para fora. Então, emoção é uma resposta do nosso organismo, uma resposta química, que é uma composição de neuropeptídeos, neurohormônios, de neurotransmissores, hormônios, ou seja, é como se fosse uma resposta química no nosso organismo que deixa o nosso organismo num certo estado de atenção, que determina batimento cardíaco, pressão arterial, o que vai chamar as nossas emoções, como vão ficar os nossos 5 sentidos. Dependendo da química que está no nosso organismo, o sangue some da nossa face, some das nossas mãos, você já deve ter percebido, quando você está muito nervoso, sua mão fica gelada, fria, e branca, esbranquiçada, o seu rosto fica pálido, as pessoas falam, você está bem? Você está tão pálido? Por quê? Porque o sangue correu para os músculos das pernas e dos braços, porque era assim que os animais se preparavam para a luta. Então o sangue tem que ir para os grandes músculos, as costas, as pernas e os braços, para que a gente pudesse movimentar e lutar. E esse padrão continua acontecendo até hoje. Então, num certo sentido, emoção nada mais é do que essa resposta do organismo que nos coloca em determinadas condições para que a gente sobreviva. E é uma programação, ou seja, a forma como nós estamos programados para responder a determinadas circunstâncias. A palavra inteligência, existem várias definições, mas aqui eu vou dar uma definição mais geral, a que eu mais gosto. Inteligência é conseguir dar a resposta adequada a um dado contexto. É a capacidade de responder adequadamente a um dado contexto. Então, inteligência emocional nada mais é do que você responder adequadamente, emocionalmente, a um contexto. Então, voltando na cena, aquela pessoa brilhante está lá diante do chefe. E quando o chefe ergue o tom de voz e pergunta, mas você não tinha visto isso antes? A pessoa, de repente, gagueja. A pessoa não consegue falar. Todo aquele brilhantismo que ela tem nos bastidores desaparece. Por quê? Porque ela não está com uma programação no seu sistema para responder bem a este ambiente, a esta circunstância, a este contexto. Isso significa, muito provavelmente, que essa pessoa pode ter tido dificuldades de relacionamento com a autoridade. Pode ser com o pai, o irmão mais velho, com a mãe, a irmã mais velha, alguém próximo à família, à vizinhança, enfim. Mas, de alguma forma, essa pessoa sofreu com autoridade. E agora, quando alguém que tem, entre aspas, autoridade, questiona num tom de voz um pouco mais alto, ela se sente ameaçada e a química do organismo dela se prepara para ela fugir ou para ela atacar. E o que vai acontecer é que ela não consegue raciocinar. Então, uma boa forma de você pensar sobre inteligência emocional seria pensar como educação emocional. Muitas vezes o que precisamos fazer é reeducar o nosso sistema nervoso para responder adequadamente a certas situações.
Vamos pegar o exemplo dessa pessoa. O que ela poderia fazer aplicando 3 dicas simples para ela começar a melhorar a performance dela. E depois você vai poder utilizar essas mesmas 3 dicas para qualquer coisa que você quiser melhorar, performar melhor em termos de inteligência emocional. O primeiro passo é sair do automático. Ou seja, eu preciso perceber que houve uma alteração química no meu organismo. Tem um ditado que diz, quando o louco desconfia que é louco, começa a ficar curado. Imagina, o louco chega e fala assim, doutor, sabe que eu acho que eu sou louco? Nesse momento ele está lúcido. Então na hora que você fala, sabe que a química do meu organismo se alterou, pode ser raiva, tristeza, medo, né? E todas as variações disso. Por exemplo, raiva a gente pode sentir como frustração, pode sentir como ódio, né? Medo a gente pode sentir como estresse, como ansiedade, como angústia, como pânico. Então não importa a variação, o importante é me dei conta de que algo no meu organismo ficou diferente. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que eu percebi isso, eu preciso imediatamente cuidar da minha respiração. Cuidar da respiração. Se eu percebi que minha respiração está mais ofegante, o que fazer? Respirar profunda e lentamente. Por quê, Gilberto? A sua respiração conversa diretamente com o seu sistema nervoso autônomo. O que está ligado a batimento cardíaco, pressão arterial. Então, quando você respira lento e profundamente, o seu organismo entra em um estado de pacificação, em equilíbrio. Por outro lado, se o que você está sentindo é ausência de força, porque a situação de medo te deixou paralisado, ter uma respiração poderosa, que você inspira e expira com máxima potência, te coloca em energia de novo. Então você pode utilizar a respiração para reequilibrar. Ora para acalmar, lenta e profundamente, para trazer você para um estado de mais estabilidade emocional, ora para te energizar, uma respiração explosiva. De qualquer forma, você utiliza a respiração para contrapor a resposta automática que está acontecendo no seu organismo. Então, o primeiro passo é o que é chamado de inteligência emocional de autoconsciência. Tomei consciência do que estava acontecendo. O segundo passo, de gestão dessa emoção. Por meio da respiração, você ajuda o seu organismo a reequilibrar o que está acontecendo ali dentro. E o terceiro passo é reflexivo. É quando você começa a perceber, mas espera aí, o que disparou isso? E aí eu me dou conta que o tom de voz do meu chefe me desestabiliza. O problema não é o meu chefe, porque em outras situações eu converso com ele numa boa, mas quando ele muda o tom de voz, me desestabiliza. Então agora eu já descobri qual é a causa, é o tom de voz dele. Provavelmente dispara alguma memória inconsciente ou consciente, caso eu me lembre consciente, caso eu não me lembre inconsciente, de que eu tive dificuldade com alguém que quando aumentava o tom de voz, talvez eu apanhava, ficava de castigo, sofria dor. Então agora simplesmente alguém aumenta o tom de voz, está no nível hierárquico superior, o meu organismo dispara isso. Me dei conta disso. Essa é a parte reflexiva, é a parte do autoconhecimento. E aí, uma vez que eu tenha me dado conta disso, eu posso escolher, tá, mas como é que eu quero reagir nessa situação? E começar então a criar na minha mente um filme de como é que eu gostaria de reagir numa próxima situação, quando o meu chefe aumentasse a voz comigo. Ou seja, eu começo a assistir um filme em minha mente, de eu tendo uma resposta mais adequada, mais madura para esse contexto. E aí vou construindo uma reeducação emocional. Por isso que eu preferiria o termo educação emocional do que o termo inteligência emocional. Mas como todos conhecem como inteligência emocional, estamos aqui com o título do vídeo nessa direção, mas eu gostaria muito que você refletisse sobre isso e analisasse esse tema a partir da perspectiva que você pode reeducar o seu organismo a responder de forma diferente às situações que antes podiam gerar qualquer tipo de estresse em você ou sofrimento, e agora você lidar com a mesma situação de uma forma mais tranquila e madura. Esse caso que eu trouxe aqui para vocês é apenas um exemplo de você aplicar essa metodologia, mas serve para qualquer coisa. Pode ser uma situação que você fique agressivo e você quer agir de uma forma mais amorosa. Pode ser uma situação que você fica quieto e você quer continuar argumentando. Pode ser uma situação que você argumenta demais e não escuta ninguém e agora você quer escutar mais as pessoas. Eu conheci vários executivos que tinham pânico de falar em público e hoje são excelentes oradores, simplesmente porque nós aplicamos esse método com eles em cima das situações reais que eles estavam vivendo. Outros que travavam nas reuniões e que hoje conduzem reuniões maravilhosas. Outros que tinham dificuldade de lidar com conflitos e hoje lidam com conflitos com bastante maestria. O que muda, Gilberto? Apenas o contexto, mas o passo a passo é o mesmo. Você está diante aí de 3 dicas rápidas e efetivas para desenvolver inteligência emocional em qualquer contexto que você quiser. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Tchau, tchau.